No programa de hoje, nós vamos falar sobre transposição de servidores do ex-território para os quadros da União, os impactos na economia, os impactos também na vida desses cidadãos, nas aposentadorias. E quem vai falar sobre isso é Luciano Alves. Ele é superintendente estadual de gestão de pessoas do estado de Rondônia, SEGEP, agora no Justiça e Cidadania. Para falar sobre o processo de transposição de servidores do ex-território para o quadro da União e também sobre os impactos financeiros para a Rondônia, eu converso agora com o procurador do Estado e superintendente estadual de gestão de pessoas do governo do Estado de Rondônia, SEGEP, Luciano Alves. Luciano, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Desde que surgiu esse debate sobre a transposição, que já aconteceram em outros ex-territórios, e aí a vez de Rondônia, e muito impacto, muita discussão, muita contra-informação às vezes, e as pessoas ficam meio, às vezes alguns servidores ficam até meio perdidos nisso. Então, eu lhe convidei para vir no programa exatamente para a gente saber um pouco mais sobre esse processo de transposição. Como que ele começou e os passos que vieram até esse momento? O processo de transposição começou com uma emenda constitucional, a emenda constitucional 60 de 2009. Essa emenda constitucional previu que houvesse essa transposição de servidores para o quadro da União. E aí, a partir de 2013, começaram a serem feitas as opções. Os servidores que tinham interesse, que preenchiam os requisitos, deveriam fazer opção, porque ele é de direito personalíssimo. Sim. Aqueles que não quisessem ficariam no Estado. E acabou desencadeando aí em 2013, 2014. E aí veio uma nova legislação, uma emenda constitucional de 79, que pegava os estados de Roraima e Amapá também, que também tinha algumas vantagens para o Estado, e essa é de 2015, e a emenda constitucional 98, que foi a última, que foi de dezembro de 2017. Essa 98 veio também abarcar alguns direitos de Amapá e Roraima, de servidores de Amapá e Roraima, e alguns de Rondônia. Essa é a definitiva. Estou falando da legislação para a pessoa ter uma noção, e agora saiu em meados de julho, foi transformada a medida provisória 217 na Lei 13.681. Essa lei é que regulamenta toda a transposição para os 3 estados, certo. Rondônia, Amapá e Roraima. E é ela que traz os direitos e como será feito essa transposição. Ela regulamenta todas as emendas constitucionais, essas 3 que citei. A 60 de 2009, a 79 de 2015 e a 98 de 2017. Agora, no caso do Roraima e Amapá, ele não estava ainda, sacramentado? Quer dizer... Não. E Rondônia não entrou naquele primeiro debate? Não, então, é uma coisa engraçada, houve uma confusão. Na verdade, Rondônia teve já uma transposição, não foi uma transposição, mas houve uma opção quando ela se transformou de território em Estado. E os servidores puderam optar entre ficar no Estado, ou ficar pelo Estado, ou ainda ser servidores da União, que eles eram todos servidores do território. Sim. Falo que Roraima e Rondônia aconteceu a transposição, não foi isso, é que elas se transformaram em Estado a posteriori. Rondônia foi 81, eles foram em 93. Certo. Não houve opção, nunca houve opção, a opção está sendo agora, depois da nossa. Não, na verdade, Roraima e Amapá estão fazendo opções agora. Transposição agora. Transposição. Não houve transposição. Sempre é uma coisa que as pessoas acham que, por que lá primeiro? O mote de Rondônia fazer a transposição foi, Roraima e Amapá fizeram, não é isso. Pois é. É que esses estados se transformaram, esses territórios se transformaram em Estado em 93. E a opção que foi feita em 81 em Rondônia, quer dizer, você quer ficar no Estado ou você quer ficar na União? Sim. Não houve transposição. Certo? Entendi. Aí usou-se esse mote para fazer a transposição de Roraima fez, Amapá fez. É tipo para fazer uma pressãozinha. Uma pressão. Aí foi feita a transposição e eles falaram, peraí, nós não fizemos não. Então acabou desencadeando com a emenda constitucional 79 que fizeram a transposição de Roraima e Amapá. Tá certo. E agora, e o que isso, essa transposição, por exemplo, em Rondônia, quantos já foram transpostos até agora? Vamos lá. Então nós temos as regras, traz os requisitos, né, que as pessoas preenchem, né? E a União tem aceito só administrativamente transpor
os servidores contratados até março de 87. É uma briga judicial dos servidores contratados de 87 a 91, mas vamos falar da parte administrativa que é aceita pela União. Certo. Nós já temos processos deferidos, quer dizer, prontos para ir para a Folha, 7.200 mais ou menos. Sendo que desses, no final do ano agora, conseguiremos 5.100 já na folha de pagamento. Já na folha de pagamento Isso dá da um União. impacto enorme na folha do Estado. Hoje está dando uma média, você imaginar, 3,3 por servidor, de economia para o Estado. Então nós temos economia aí perto de 16 milhões, 16 a 17 milhões, hoje, até o final do ano. Hoje nós estamos em 15 por aí. Até o final, 14, 15. Até o final entre 16 a 17 milhões. Ainda falta transpor, deixar bem claro, 7 mil, faltam 2 mil e pouco que não foram ainda para a Folha, então só foram 5 mil e pouco, que estão indo paulatinamente. Mas o que ocorreu é o seguinte, a União não aceitava que nem pensionistas e nem aposentados fossem transpostos, só quem estivesse em exercício. Então teve um monte de processo negado, que culminou com essa lei que eu falei, a 13.681. Essa lei nova. Essa lei nova, 13.681, de julho. Ela vem e traz em seu bojo o direito dos servidores aposentados e pensionistas transporem. É uma boa notícia, né? Sim. Para todo mundo. É bom para o servidor, que a maioria já está prestes a se aposentar, porque foram contratados há muito tempo. Pois é, aí é que vem, né, que assim, tem muita gente que diz, não, eu estou esperando a transposição, estou esperando a transposição, e isso já é uma falácia mesmo, quer dizer, não é falácia não, digo, mas isso é um debate que está... Causou um problema sério, viu, Celso? Nós temos um problema sério no Estado, porque as pessoas não iam para transposição, não se aposentavam com medo de não transpor. Exato. E aí hoje não. A pessoa ficava encostada, hoje não. Mas ainda não foi transposto nenhum aposentado, porque a lei é recente, a lei é de julho. E nós começou agora a ser nós tivemos um impedimento legal. Todo o processo de transposição está parado no período eleitoral, a partir de 7 de julho. Eles estão incluindo na folha, deixar bem claro ao servidor, que está sendo incluído na folha todos os servidores portariados. Portariados é o último ato. A portaria é quando dá o número do CEAF para quem se entra na União. Certo. Todos os portariados até 7 de julho de 2018 vão entrar na folha até dezembro de 2018. Então nós temos uma gama de mais 1.196 servidores aproximadamente. Então essa é uma posição nova que foi nos dada agora. Então essas pessoas que estão prestes, que já estão portariadas, estarão em folha até o final do ano. Muito bom, boa notícia. Então nós vamos a um breve intervalo, nós estamos falando no programa de hoje sobre transposição dos servidores do ex-território para os quadros da União aqui em Rondônia. E eu estou conversando com o procurador do Estado, mas ele está na Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas do Governo de Rondônia, Luciano Alves. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com o Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas do Governo do Estado de Rondônia, Luciano Alves. E o tema do programa de hoje é transposição dos servidores do ex-território para os quadros da União, que tanto tem se debatido no âmbito aqui do Estado. Quais os requisitos, Luciano, com relação a, assim, o que ainda tem algumas dúvidas, o que quem pode ser transposto ou não? Que tipo, tem alguns pré-requisitos, creio eu. Sim, a União só aceita transpor servidores contratados até 15 de março de 87, administrativamente. Isso aí já está sacramentado. Está sacramentado. O que ocorreu também, que essa nova lei trouxe uma nova faceta, foi o seguinte: existem servidores, Celso, que, embora contratados até 15 de março, mudaram de regime. Foram contratados como seletistas e fizeram concursos para o regime estatutário ou foram transformados com pareceres da própria Procuradoria, porque preenchiam os requisitos de mudança de regime. Essas pessoas a União não estava aceitando. Ela dizia que quando você transformava o regime, mudava de regime, você havia uma quebra de vínculo com a União. Sim, como se recomeçasse. Como se recomeçasse. Isso também
essa lei veio sanar esses problemas. Tem um artigo nessa 13.681 que diz o seguinte: aqueles servidores contratados até 15 de março de 87, que fizeram concurso ou tiveram administrativamente a mudança de regime para o mesmo cargo ou o equivalente, essa palavra é muito importante, Sim. ou equivalente, serão transpostos. Então, se fez justiça a esses servidores. Porque o que o servidor busca, na verdade, é o quê? É a efetividade, na verdade, a tranquilidade de não perder o cargo público. Então, essa mudança de regime nada mais é que uma progressão que o próprio servidor buscou através de concurso, Sim. certo? Para lhe dar a garantia, certo? De continuar no serviço público. E ele estava sendo punido. Quer dizer, eles prestou um concurso público, né, depois de contratado pela CLT. Sim. Quer dizer, ele estava sendo punido. Mas ele já estava desde o começo Ele estava pelo Estado. Ele, na verdade, tentou melhorar a posição dele e acabou sendo punido. Né? Quer dizer, o Estado ganhou com o servidor, porque o servidor estudou, prestou um concurso, se aperfeiçoou, e ele estava sendo punido. Então, na verdade, veio se fazer justiça. E a Câmara de Servidores não é pequena, Celso. São 2.200 servidores que estão nessa situação, já tinham o processo negado. Então, esses servidores, repito, que é muito importante isso aí, que contratados até março de 87, fizeram concurso para o mesmo cargo ou equivalente, serão transpostos. Serão transpostos. Então, na verdade, essa lei, a lei 13.681, agora de julho de 2018, ela vem exatamente o seguinte, para tirar uma série de dúvidas e resolver essa questão. Dúvidas de interpretação. De interpretação. De interpretação da emenda constitucional. Como que você pode, por exemplo, que a União a interpretava restritamente. Olha, se você preenche o requisito, Celso, foi contratado em 87, por um problema qualquer você se aposentou. Vamos até colocar um problema de saúde, a pessoa se aposentou. Aí vem agora e diz, não, poderia ser transposto quem foi. Você preenche o requisito da contratação. Sim. Olha, se você se aposentou, você está sendo punido. Você concorda? Quando você não reconhece. E isso é interpretação jurídica. A União interpretava restritivamente o artigo que foi editado na Constituição. Então, não é para criar o direito, veio para interpretar o direito como ele deve ser feito. O direito já estava na Constituição. Exatamente. Certo? Mas veio para deixar bem claro o que, efetivamente o que queria o legislador. Né? Agora, com relação a isso, quer dizer, transpostos isso, quer dizer, existe possibilidade talvez de concurso no Estado, alguma situação nesse sentido? Isso talvez não seja da sua. Não, os servidores transpostos continuarão à disposição do Estado. Certo. Então, mas tem os aposentados que agora. Os aposentados, nós teremos uma gama de aposentados. Com essa medida nova aí, 3 mil. Pega 3 mil. Então vamos falar em 3 mil aposentados. Vai tirar imediatamente, quando transposto, da folha do IPERON, que é o nosso Instituto de Previdência, 10 milhões por mês. Para o Estado é um impacto muito grande. É muito grande. Se você imaginar que nós temos a economicidade hoje de perto de entre 14 e 15 milhões, podendo chegar a essa economicidade depois de todos os transportes a mais de 23, 24 milhões, nós temos aí uma economia fabulosa do Estado. Eu posso te garantir que a folha do Estado hoje beira a casa de 250 milhões. Se você chegar a 25, você está dando 10% de economia de folha. 10% de folha é muita coisa. É bastante coisa. É muita coisa. É bastante. Agora, também uma pergunta que até pode ser a pergunta que o cidadão gostaria de fazer. E se tem uma pessoa que ele era do servidor do Estado e, de repente, faleceu e tem herdeiro ou qualquer coisa nesse sentido? Então, é interessante isso. Porque é o seguinte, toda a transposição se baseia numa coisa, na opção do servidor, na vontade do servidor em fazer isso. Essas opções começaram primeiro em 2013, que é referente à emenda constitucional de 60 de 2009. Depois ela foi reaberta em 2015, referente à emenda constitucional 79. E agora ela foi aberta de novo, referente à emenda constitucional 98, ok? Só que ela nem sequer, ela continua aberta, mas nem foi dado start ainda, porque está esperando um decreto que vai regulamentá-la. Esse decreto deve sair por esses dias, né? Então o que acontece? Aquelas pessoas que não fizeram opção têm a oportunidade de fazê-lo. Aquelas pessoas que perderam o seu ente querido, que estava já para ser transposto, deverá se habilitar. Então,
Entendi. Entendeu? Essas pessoas deverão, os pensionistas deverão se habilitar no lugar dele. E o prazo reabrirá agora com a edição do decreto. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Eu estou conversando com o superintendente estadual de gestão de pessoas do governo do estado de Rondônia, SEGEP, né? O procurador do estado é Luciano Alves. E o tema do programa de hoje é transposição de servidores do ex-território para os quadros da União. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o superintendente estadual de gestão de pessoas do governo de Rondônia, do estado de Rondônia, SEGEP, o procurador Luciano Alves. E o tema de hoje é transposição de servidores do ex-território para os quadros da União. Então, muita coisa já foi esclarecida aqui, mas tem mais aqui agora para esse último bloco, que é muito importante. Agora, o senhor falou que com relação a essa lei, a 13.000, o decreto que vem, né, para regulamentar, a lei 13.681 de 2018, agora de julho, e fala também de prazo para, a reabertura de prazo para opção. É porque é muito importante o servidor saber o seguinte, quem não fez opção não tem o direito de brigar. A opção, ela preclui, se você perde o prazo... Porque mesmo saindo a lei, ele é estadual, ele diz, olha, não, eu quero continuar estadual. Sim, então... Se ele não optar, ele não transpõe. Então não adianta nem ele entrar judicialmente, porque depois ele precluiu o prazo dele fazer. Exato, o prazo já foi isso. Esse prazo vai ser aberto, já está aberto, mas ele está regulamentado com a edição do decreto. Aí será o prazo de 30 dias. Então aquelas pessoas que não fizeram opção, que se enquadravam, que estavam aposentadas e falam, não, eu estava aposentado, não tinha direito, não fiz, faça agora. Os pensionistas, façam agora que não fizeram, entendeu? Todas as pessoas que não fizeram opção, o prazo vai ser aberto. Isso é primordial que se faça essa opção administrativa, certo? E é muito importante, essa questão, para quem está nessa situação que não fez a opção, vai ter 30 dias a partir do decreto. Do decreto para fazê-lo. E se não fazê-lo, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem medida judicial que transponha. Porque, na verdade, como falei, é um direito personalíssimo, onde a pessoa resolve sair do Estado, né? Sim. Então ninguém pode exercer esse plano. O Estado não está mandando ninguém embora. A pessoa que quer melhorar o salário dela. Porque a verdade é que o quê? Hoje o salário de um servidor estadual, hoje, ele transpondo... Eu vou fazer uma comparação para você. Eu gostaria de saber. Bom, nós falamos da economicidade do Estado e Sim. deixamos uma parte que muito importante, que é o fator social da transposição. O que isso representa para as pessoas transpostas. Isso é muito importante. Porque você muito tem relevante. O setor humano, né? Então, o Estado é um ente. Mas o que representa para uma pessoa ser transposta? Então, eu vou explicar. Falar de gente. De gente. O que é importante. Por que é importante? Nós temos como salário, um dos menores salários do Estado, é o auxiliar administrativo. Ele ganha no Estado perto de R$ 1.250. Ele transposto, ele vai passar para R$ 3.500. Olha. Eu estou falando de pessoas que estão prestes a se aposentar. Entendeu? E se ele já está aposentado? Também? Também. Ele também, com essa nova medida da aposentadoria também. Essa nova medida veio para salvar. Uma coisa, você vê, um agente administrativo do Estado ganha exatamente R$ 1.500. Ele vai para quase 4.700. Estou falando esses valores brutos. Não, ganha o Estado, ganha o servidor, ganha a economia. Ganha economia. Porque você tem, o problema da economia é muito maior, né? Porque você pega o seguinte, você vai movimentar esse dinheiro da União. Você vai economizar para o Estado, né, esse dinheiro, vem dinheiro novo, quase o dobro do que você está economizando. Vai movimentar a economia, você vai economizar, quase que dobrada nesse... Ou imagina um policial, um agente de polícia deve ganhar perto, eu não sei os valores, Sim. mas perto de R$ 6.000, ele passa a ganhar 17, 18 mil reais. Então, é uma Dá coisa... para ser feliz. Não, e pessoas, na verdade, que estão aqui, como falei, contratadas desde 87. São pessoas, não existe uma pessoa dessa que tem menos de 60 anos.
Exato. Certo? Quer dizer, Pelo menos vai ter uma 60 qualidade de anos. vida, né? No final da vida, no né? final No vai final da ter vida profissional, né? da vida profissional, porque a vida existe É, vida além do mas- governo, além do trabalho. Então, na verdade, isso é muito interessante, porque tem esse fator social que é muito, muito interessante. Agora tem uma questão. E quem fez a opção? Às vezes a pessoa fez a opção e teve essa opção negada. Tem Ah, casos. sim, tem. Tem pessoas que fizeram opção e tiveram negado porque estavam aposentadas, né? E tiveram negadas porque fez aquele concurso, como eu te falei, passou mudança de regime. Então, Certo. essas duas coisas. Essas pessoas não precisam se preocupar. Com a nova legislação, a União já se posicionou que vai rever todos os processos de ofício. Aqueles que foram negados. Eles vão rever de ofício. Não precisa ir lá e fazer não nova, precisa fazer nada nova novo, opção. não. Vão ser todos revistos de ofício. Olha aí, então é muita coisa, muita novidade com relação à transposição de servidores do ex-território, né? Agora, uma outra coisa, já que Pois não. o senhor é da Superintendência de Gestão de Pessoas, às vezes a gente encontra pessoas, colegas, amigos, enfim, que falam que já estão aguardando a transposição para se aposentar, que agora o senhor já Sim. esclareceu tudo, mas também tem outros pontos que é o seguinte, que às vezes é lento o processo no verdade. Estado, vai dar entrada, então Verdade. eu não sei se processo- tudo centraliza Sim, ou o se processo- cada secretaria... O processo de aposentação, hoje no Estado é muito lento. Então, quando eu assumi agora, o governador pediu, olha, vamos dar a celeridade desse processo. Certo. Primeiro nós deparamos com a situação que eu falei, fática, Sim, que o servidor que não queria, né? Ele Certo. deixava o processo chegar até o final, não. Aí ele optava por ficar. certo. Porque por causa da transposição. Mas isso agora é resolvido com esse. E isso também com vai esse dar uma decreto. vazão, né? Isso vai dar uma vazão. O que acontece é o seguinte: nós não tínhamos nada informatizado. O cadastro do servidor não estava informatizado. Você imaginar, eu estou há 60 dias à frente do órgão. Quantos Ninguém faz servidores tem milagre. no Estado? 55 mil. 55 mil. Você imaginar, Celso, eu estou há 60 dias lá. Sim, 60 assumiu dias, agora. né? É uma responsabilidade eu de conhecia tanto. como procurador, né? Não como gestor. Nesses 60 dias eu consegui digitalizar todas as fichas funcionais. São mais de 25 mil fichas para ser digitalizadas. Era tudo papel. E papel pode ter um papel. incêndio, pode ter um problema. Então, e outra coisa, a informação do papel é uma coisa louca, porque você pede a informação, o cara vai atrás do papel. Né? Sim. Porque se ele vai encontrar o papel... É porque hoje, por exemplo, a tecnologia está aí para isso, né? A Justiça do Trabalho, por exemplo, tudo informatizado. Nós fizemos né? isso Então, aí, importante isso. nós fizemos isso aí. Então você vê o seguinte, a partir agora de dia 15 desse mês, nós teremos... 15 de setembro. 15 de setembro nós teremos todo o ponto digitalizado. Tiramos o papel, usa-se o ponto digitalizado. O Estado não tinha isso. Então quando você tem isso, você não tem, você tem, você tem efeitos no seu cadastro, até no dados cadastrais. Não, é que daí uma secretaria conversa com a outra. Sim, aí dizer, essa que é o grande mote. E o melhor, ontem eu tive com o governador e a partir de dezembro, começo de dezembro, nós vamos entregar o cargo dia 31, o servidor vai puxar a vida funcional dele pela internet. Então isso já é um compromisso, Já é um compromisso da atual gestão. Da atual gestão. O que nós pegamos nunca foi feito nada. E é interessante o seguinte, nós não gastamos absolutamente nada para fazer isso. Havia já um contrato com uma empresa já financiado pelo governo federal para fazer isso, certo? Dinheiro de convênio. Está executando o o convênio. Só estamos executando o convênio. Que teríamos que devolver o dinheiro, hein? Teríamos que devolver. Mas é uma boa vontade e fundamental importância, né? E Porque os servidores, por exemplo, às vezes vão na secretaria e ficam com a dificuldade, né? Então, isso é uma coisa que Isso, às vezes preocupa. e é interessante porque com os nossos técnicos, Os próprios técnicos. Agora, só para fechar, já deu sinal que estamos para concluir, sem a gente citar nomes, logicamente, nós estamos gravando o programa dia 12 de setembro, aqui em Porto Velho, a influência e a importância, por exemplo, das bancadas federais, tanto de Rondônia como Roraima, Amapá, nesse processo de transposição, porque eu acho que tem que ter uma corrente forte. Primordial. A bancada de Rondônia participou todos sem exceção. Sim. Foi uma participação muito grande da bancada de Rondônia, principalmente na edição da 13.681, que veio trazer essas novas inovações. Há uma bancada, a bancada de Roraima e Amapá também, Forte. mas tem que valorizar a bancada nossa. Sim, aqui. com certeza. E outra coisa, tivemos a participação não só da bancada federal,
O governo estadual dando total apoio, que nós temos uma comissão dentro que dá apoio. Foi a primeira comissão de apoio à transposição criada no Brasil dentro do Estado. Depois vem Roraima e Amapá. Nós porque tinha uma comissão que inclusive o senhor participava. Eu que participava, eu que era coordenador. Coordenador. Agora sou chefe, né? Agora é o chefe, é o destino. Mas na verdade, essa comissão foi a primeira criada e serviu de exemplo para os outros estados. E outra coisa. Eu acho que isso ajudou a impulsionar, né? Junto, logicamente, porque a bancada Celso, federal está lá. Eu vou falar direto. Rapidinho, nós temos pouco tempo. Eu caí de paraquedas. Na verdade, eu fui contratado como seletista, depois fiz concurso para procurador, fui como em 86. Então, eu fui guindado. Essa história do começo. Por causa da história. Do começo. Desde o começo. Só por isso, não outra coisa. E tem que tentar fazer justiça também a bancada estadual, que houve uma participação muito grande. E os poderes todos. O Poder Judiciário participou, os órgãos, o Poder Legislativo, como falei agora, e os órgãos, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, fazendo pressão. E outra coisa, viu, Celso? Tem que se fazer justiça. Sindicatos. Os sindicatos foram de tremenda relevância, porque se deslocaram os servidores lá através dos sindicatos, a pressão foi muito grande para que isso. E se hoje vai sair esse decreto regularizando e regulamentando essa lei, parabéns a todo esse time, né, que trabalhou. Mas, Luciano, eu agradeço imensamente aqui a sua participação no Justiça e Cidadania. Eu que agradeço e, quando convidado, estou às ordens. Obrigado pelo espaço e acho que deu para esclarecer aos servidores algumas dúvidas aí. Muito obrigado. Com certeza deu. Obrigado também a você pela audiência. Eu conversei com o Luciano Alves, que ele é superintendente estadual de gestão de pessoas do governo do estado de Rondônia, SEGEP, e também é procurador do estado, né? E nós falamos do programa de hoje sobre a transposição de servidores do ex-território para os quadros da União. Então você pode indicar esse programa para os seus amigos do estado de Rondônia, do governo do estado de Rondônia também, e assistir a esse e aos demais programas nas nossas mídias sociais que estão aí no seu vídeo. Obrigado e até o próximo encontro.